E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos ver algumas questões sobre gráficos, tá certo? Identificando coordenadas no plano cartesiano, identificando se um gráfico representa ou não uma função, tá? As questões que eu vou responder aqui são do livro da FTD, tá certo? O livro Prisma Matemática da FTD 1.0, conjuntos e funções. Beleza? Essas questões estão lá na página 78 do livro. Então vamos lá. Determine as coordenadas. Determine as coordenadas dos pontos indicados na figura. Então aqui é simples, né? Só achar as coordenadas dos pontos aí indicados. Então vamos lá. O ponto A, a gente faz a ligaçãozinha, né? O eixo do x e o eixo do y. Então quanto vale A? Tá já aqui mesmo. A vale 2 e 2. B vale 0 e 0. Por que B vale 0 e 0, Ramon? Porque ele está mesmo no ponto de interseção dos eixos. Então a coordenada nesse ponto é 0 e 0. Tá certo? C, C ele está em cima do eixo x, não é? Ou seja, ele tem o valor x que é 5 e o valor y é 0. Tá certo? Qual mais? C, D. Cadê o D? Ali em cima. Ó. Agora a coordenada está em cima do eixo y. Isso significa o que, Ramon? Que o x é 0 e o valor de y nesse caso é 6. C, D, letra E. Que letra E novamente em cima do eixo x. Significa o que? Que o x é menos 3 e o y é 0. F. O F está em cima do eixo y, menos 2. Então significa que x é 0 e y é menos 2. Letra G. O G, ó, você faz as ligações. O G nesse caso ele vai valer o x é menos 2 e o y é 4. Letra H, né, a coordenada H. Aqui o x é menos 5 e y também é menos 5. H, I, fazendo as ligaçõezinhas aqui, ó, da coordenada aí. Nós temos x é 5 e o y é menos 3. E a letra J, né, a coordenada J aqui, ó. Se fizer a ligação, você vai ter o x é menos 5 e o y vai para o 1. Então, encontramos todas as coordenadas, né, que estão indicadas aí. Beleza? Vamos para a questão 15. Dadas os pares ordenados e sabendo que representam o mesmo ponto no sistema cartesiano, quais são os valores de A e B? Se são no mesmo ponto cartesiano, significa que suas coordenadas são iguais. Então o valor de x de um é igual ao valor de x de outro e o de y de um é igual ao do y do outro, né? Então x aqui, ó, significa que 2a menos 3 obrigatoriamente tem que ser igual a 5a menos 1. Do mesmo jeito, b mais 2 tem que ser igual a 2b menos 3. b mais 2 igual a 2b menos 3. Então vamos lá. Se eu pegar o 5a que está do lado direito e passar para o lado esquerdo, eu tenho 2a menos 5a igual a menos 1, esse menos 3 que está ao lado esquerdo passando para o lado direito, fica mais 3. Vou separar aqui. Então aqui eu tenho menos 3a igual a 2, né? Menos 1 mais 3, 2.
Então eu tenho que A é igual a 2 dividido para menos 3. Organizando aqui direitinho, a gente pode colocar esse sinal de menos no meio, né? Aqui. Então fica A igual a menos 2/3. Vai ser o valor de A. E o valor de B, faz o mesmo processo. O 2B está do lado direito, passa para o lado esquerdo. Eu tenho B menos 2B igual a menos 3. O 2 está positivo, passa para o outro lado, menos 2. B menos 2B, eu tenho menos B igual a menos 5. Como ele não quer saber menos B, quer saber B positivo, né? Eu posso multiplicar ambos os membros por menos 1. Com isso eu tenho B igual a 5. Certo? Próxima questão, questão 16. Ele dá algumas coordenadas, né? E dá um gráfico, né? Desenho gráfico aqui, ó, onde cada dardo jogado, né? Cada área dessa aqui, a área vermelha, a área amarela e a área verde, possui pontuações diferentes. E quem acertar no centro, né? Também é uma pontuação diferente, que é a pontuação máxima, 1000 pontos. Quem acertar mesmo no ponto de interseção entre os eixos, né? Da abscissa e da ordenada. Então Manuel lançou alguns dados, né? E pegou essas coordenadas A, B, C, D, E. Ou seja, ele lançou 5 dardos. Aí vamos para os itens aqui. Marquem os pontos A, B, C, D e E. Ou seja, marcar as coordenadas, né? Então o ponto A é 1 e menos 1. Se a gente analisar aqui, ó, se a gente for analisando, cada tracinho desse aqui, o intervalo é 1, ó. Analisar aqui vale 1, aí aqui 2, 3, 4, 5, 6, certo? Seria um menos negativo, né? Mas só para questões coordenadas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mesmo jeito vale no eixo X, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parte negativa também, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Que seria negativo aqui. Então vamos para as coordenadas. Quais são as coordenadas de A? 1 e menos 1. Então 1 para X menos 1 para Y, a coordenada é aqui. Vou até mudar a cor do lápis porque ele está em vermelho. Aqui, ó. Aqui a coordenada A. Não sei se está para vocês verem, mas é aqui. A coordenada A. Tá certo? Tá aqui dentro do vermelhinho. Deixa eu ver se de preto fica melhor. Ficou melhor, né? Aqui, ó. Coordenada A. A coordenada B. B é 2,5 e 1. Não tem como a gente achar exatamente 2,5, né? Mas eu sei que é entre o segundo e o terceiro pontinho aqui, ó. 2,5 vai ficar por aqui. Mas é 2,5 e 1. Então a coordenada é essa aqui, é o ponto B. Dentro do amarelinho. A coordenada C. Menos 1 e 4. X é menos 1. Tá aqui. Y é 4. 1, 2, 3, 4. Tem que ir pra cima, né? Mesmo aqui, ó. Coordenada C. E a coordenada D. Menos 4 e menos 4.
Vou olhar direitinho aqui, ó. Ué. Não entendi. Teve que dar uma pausa aqui, pessoal, que apagou o slide que tava apresentando, teve que abrir de novo, tá certo? Aí eu tô continuando o vídeo para não ter que gravar novamente. É muito trabalho. O ponto, a coordenada D, que é menos 4 e 4. Menos 4 e 4 vai vir pra cá, né? Coordenada D. E a coordenada é 6 e 5. Então x é 6, y é 5. E a coordenada é. Se a gente analisar, ficou uma fora, né? Dentro do círculo vermelhinho, só um. No amarelo, só um também, só o ponto B, tá? A coordenada B. E no verde, 2, né? Que é o D e o C. O C fica bem próximo da área amarela, só que não é ela, certo? Não é ela. Fica próximo, mas não está dentro da área amarela. Beleza? Vamos para as perguntas aí. Marque os pontos, já marcamos. Letra B. Quantas flechas ele acertou no interior do menor círculo? Então, no vermelho, né? Só foi uma flecha. Só uma. Uma flecha. Letra C. Ao todos, quantos pontos Manuel fez? Então vamos fazer aqui o total de pontos, né? O vermelho vale 300, então foi um 300. Mais o amarelinho vale 100 pontos, foi um de 100. Mais o verde vale 50 pontos, então 2 de 50, né? Vou colocar aqui, ó, 2 vezes 50. E o E que foi fora, né? 0 pontos. Só para botar todos os pontos, a gente coloca aqui mais 0. Então nós temos 2 vezes 50 vai dar 100. Então tem 300 mais 100, 400. 400 com 100, 500. 500 mais 0 é os 500, né? Então 500 pontos. Essa aqui é a resposta da letra C. Tá certo? Vamos para a próxima questão. A 17. A 17 eu trouxe apenas 2 gráficos, se eu não me engano. Tá? Tem mais. Mas é só para a gente identificar se analise cada gráfico a seguir e verifique se representa ou não representa uma função de x em y, justificando sua resposta. Então, a justificativa para ser e para não ser, né, vai ser a mesma, tá certo? Para ser e para não ser vai ser a mesma, não. Serão diferentes, mas toda vez que não for, né, será a mesma justificativa. Tá? Porque a letra A não é uma função. Ou melhor, não é o gráfico que representa uma função, né? Porque não é. Aqui não representa uma função. Sabe por quê? Porque se eu traçar uma reta x, uma reta x não, uma reta paralela ao eixo y, eu vou encontrar mais de um ponto de interseção, né? Interceptando o gráfico aqui, vai encontrar em algumas retas, vou encontrar mais de um ponto de interseção, tá certo? Aqui, ó, vamos imaginar que está paralela a x.
Se eu pegar isso aqui, ó, e movimentar, claro, se estiver bem na extremidade aqui da circunferência, vai ter um único ponto de interseção, né, que é a reta tangente. Mas vai existir retas, como a gente pode ver aqui no exemplo, ó, tem uma reta que corta o gráfico em mais de um ponto. Isso não pode acontecer, né? Se isso acontecer, o gráfico não representa uma função, tá certo? Na letra B, mesma situação, só que na letra B é uma função, né? Se eu pegar aquela retinha aqui, ó, e sair colocando ela em qualquer ponto de interseção do gráfico, vai ter um único ponto de interseção, né? Tô vendo movimentando aí, ó? Toda vez tem um único ponto de interseção, ou seja, B é uma função, tá certo? Só essa é a explicação mesmo. Vamos para o próximo. Os esboços dos gráficos a seguir representam funções de x em y. Já disse que representa, beleza. Observe-os, determine o domínio e o conjunto imagem de cada função. Determinar o domínio e o conjunto imagem de cada função. Então, o que é que a gente vai fazer, afinal de contas, né? Eu pulei para 19, né? Esqueci da questão 18. Mas aí é simples, é basicamente a mesma coisa da questão 17. Tem um gráfico lá e você vai fazer a análise. Então a questão 19. 19 mesmo. Os esboços dos gráficos a seguir também teriam mais, mas eu só trouxe esses três. Representam funções de x em y. Observe, determina o domínio e a imagem de cada um. Para determinar o domínio, basta analisar o eixo x. Então, ó, vou botar um espaço aqui, ó, aqui assim. O domínio será x pertencente aos reais, tal que menos 2 é menor que x, que é menor que 3. Só que agora eu vou analisar, ó. Na coordenada menos 2, né, aqui, ó, a bolinha está fechada, né? Se a bolinha é fechada, significa que menos 2 faz parte do intervalo. Então, menos 2 é menor ou igual a x. Bota o tracinho aqui embaixo. Já na coordenada no ponto 3, né, x igual a 3, a bolinha está aberta. Se a bolinha está aberta, é porque o 3 não faz parte do intervalo, né? Chega bem pertinho dele, mas não faz parte. A gente aprende isso lá em intervalos numéricos, né? Quem está vendo gráfico de função já viu intervalos numéricos. Então, fica sem um tracinho aqui embaixo, né? X é menor que 3. Pronto. E a imagem, amor? Como é que é a imagem dessa função aqui? A imagem serão os elementos y pertencentes aos reais, tá ok. Aí vamos analisar o eixo y, né? O gráfico aqui ele é limitado, né? Ele tem início e fim. E vamos analisar o menos 2 menor que y, que é menor do que 2. Só que aí vai analisar as extremidades do gráfico de novo, né? O próprio gráfico, se tem algum ponto e está com a bolinha aberta. O menos 2 de y está a bolinha fechada, então eu coloco o tracinho aqui embaixo. E o 2 está com a bolinha aberta, então eu não coloco o tracinho embaixo. Fica assim mesmo. Pronto. Na letra B, qual é o intervalo? Vamos lá. O domínio x pertencente aos reais,
Tá ok. Qual é o valor de x? Menos 3 e 3. Menos 3 é menor que x, que é menor do que 3. Bolinha vai estar com o tracinho embaixo. Não. Olha as bolinhas. É fechado e fechado. Durante o gráfico, ó, eu tenho mais duas bolinhas. Mas as bolinhas é aberto e aberto, que diga as extremidades, né? E durante o gráfico eu tenho mais duas bolinhas que estão fechadas. Então esses intervalos aqui, né, esses pontos também fazem parte do gráfico, porque às vezes pode ter algum ponto dentro do gráfico que esteja a bolinha aberta. Então aquele ponto específico não vai fazer parte, né? Não pertence ao domínio da função. O domínio ou a imagem da função depende do que você estiver analisando. Tá certo? Então, imagem. Nesse caso, a imagem eu tenho y pertencente aos reais. Tá ok. Quais são os intervalos que eu tenho? Parte negativa aqui, ó. Menos 1 é menor do que x. E o 3, né? Então x menor. X menor. Menor. Bora apagar. X menor do que 3. Tá. Só que aí vamos analisar as bolinhas, né? No menos 1 a bolinha tá fechada. Então menos 1 faz parte. X aqui é y, né? Y. Menos 1 a bolinha está fechada. E no 3 a bolinha também está fechada. Então em relação à imagem, né, todos os valores reais da imagem fazem parte do gráfico? Não, né? Porque a gente tem nos pontos aí que é menos 2 sim, como tá dizendo, né? A imagem é de menos 1, né? Menos 1 menor ou igual a y. E o 3 também menor ou igual, né? Maior ou igual a y, no caso 3. Falta a letra C. Então vamos analisar aqui na letra C o gráfico. O domínio está aqui em cima, tá certo? O domínio x pertencente aos reais. Tá ok. Aí quais são os valores que a gente tem aqui para x? De menos 3 até 4, né? Só que aí, ó, tem alguns intervalos aqui, ó, né? A linha não é contínua, né? Quer dizer, é contínua, mas o domínio aqui serão intervalos, não é isso? Serão alguns intervalos. Então a gente tem de menos 3 a 4. Domínio aqui, ó, menos 3. Eu talvez esqueça. Vou colocar o sinal aqui. Menos 3 é menor do que x, que é menor do que 4. Só que é intervalo fechado nos dois, né? Então, fechado nos dois. No entanto, a gente tem que lembrar, né? E aí aqui não vai dar para colocar todo, eu vou colocar aqui abaixo, tá? X é diferente de 1. E fecha as chaves. Mas por que x é diferente de 1? Porque quando x é 1,
que acontece quando x é 1, o intervalo é aberto, certo? O intervalo é aberto. Então, acontece isso. Se a gente for pintar, né, o intervalo de x seria assim, ó. Pintaria assim, ó, né? Ficaria assim pintado. Enquanto y, né, fica pintado assim, ó. Que é isso? Mas não vem ao caso agora, né? Deixa eu apagar esses rascunhos aqui todinho. Não ficar atrapalhando. Pronto. Já fizemos aí o domínio, né? Tem que lembrar de ter a exceção por causa desse intervalo aberto. E a imagem, irmão? A imagem dessa função será y pertencente aos reais. Tá ok. Analise aí a imagem, né? Ele sai de menos 2 até 3, não é isso? Vem de menos 2, ó, aqui embaixo, até o 3 aqui em cima. Menos 2 é menor do que y, que é menor do que 3. Aí analisa as extremidades aqui, menos 2 e 3. No menos 2 é aberto, então não tem o tracinho embaixo. No 3 é fechado, então coloca-se o tracinho aqui embaixo. E a última questão que a gente vai estar fazendo aqui, questão 20. O gráfico a seguir ilustra a evolução da temperatura em uma região ao longo de um período de 24 horas. Determine. Que sono. Letra A. Os horários em que a temperatura atinge 0 graus Celsius. Em que horários a temperatura atinge 0 graus Celsius? A gente vai analisar aqui, ó. É 0 graus é quando a temperatura está aqui. Tá? Temperatura é o eixo Y, né? E esse Tzinho aqui é o tempo. 24 horas. Então, em que hora Y é 0? Y é 0 quando o gráfico intercepta o eixo X, né? Seria assim. Nesse caso, a temperatura é 0 quando o gráfico interceptar o eixo do tempo. Que momentos é esse? Quando for 2 horas e quando for 8 horas. 2 horas e 8 horas. Nesses horários, a temperatura, né, será 0. E letra B, o intervalo de variação da temperatura ao longo das 24 horas. Então, qual foi a variação da temperatura ao longo das 24 horas? Só olhar aqui, né, no eixo das temperaturas. Ó. Ao longo das 24 horas ele alterou, né, foi alternando entre menos 5 e 13. Não é? Entre menos 5 e 13. A temperatura ela foi variando, né? Intervalo, variação de temperatura de menos 5 graus Celsius a 13 graus Celsius. A variação foi essa.
E a letra C, os intervalos de tempo em que a temperatura é positiva. Olha, em que a temperatura é positiva, então uma partezinha não vai ser considerada. Qual parte, Ramon? Essa parte aqui, ó. De 2 até 8 horas não é considerado nesse caso. Por quê? Porque nesse momento, né, a temperatura não estava negativa. Então a parte positiva, vou destacar aqui de verdinho. Essa é a parte que a temperatura estava positiva. Tá certo? Então, ó, de 0 às 2 horas ela estava positiva, né? De 0 até 2 horas estava positiva. De 0 horas até 2 horas e de 8 às 24 horas. De 0, deixa eu parar aqui até não. De 0 às 2 horas e de 8 horas às 24 horas. Nesses horários a temperatura estava positiva, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, tá? Desculpa aí a questão de problemas no vídeo da gravação, mas é assim mesmo, beleza? Bons estudos a todos e até o próximo.